5 séculos após sua descoberta acidental pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, o Brasil ainda mexe com a imaginação. Além dos recursos, a maior riqueza do Brasil é seu povo. Seus 180 milhões de habitantes são resultado de uma mistura étnica ameríndia, europeia e africana. A conexão africana nascida da escravidão mais contribuiu para a identidade brasileira atual. Cor da pele, práticas religiosas, culinária, dança e música são componentes fundamentais da cultura brasileira, com raízes no continente africano. Estamos sempre pensando na África. Sempre, ao falarmos de como nos apropriamos dos elementos africanos. A música brasileira é brasileira por consequência. No fundo, no coração, é música africana. Música africana. Salve o samba de Pernambuco. Vamos lá, Pernambuco. Diga aí. Meninas, vamos lá. Quero ouvir vocês gritarem aí em cima. Continuamos nossa rota marítima em mar aberto, até a terça-feira seguinte à Páscoa, quando encontramos sinais de terra. Na quinta, 23 de abril de 1500, as caravelas avançaram e ancoramos à direita da foz de um rio. Dali, vimos homens indo e vindo na praia. Seus corpos acobreados estavam totalmente nus, sem cobrir nada. Carregavam arcos e flechas. Foi assim que Pero Vaz de Caminha, navegando na caravela de Cabral em abril de 1500, relatou a descoberta do Brasil em sua carta. Quando os portugueses chegaram, descobriram uma região coberta por uma vasta floresta de árvores nativas, o pau-brasil. E as praias eram repletas de cajueiros. Só mais tarde é que eles plantaram os coqueiros. Houve uma guerra inicial pelo controle do território. Os portugueses tomaram as colinas de Olinda e de lá conquistaram as tribos ameríndias, em particular os Caetés. Em 1576, Olinda era pouco povoada. A cada 3 meses, os poucos habitantes viam as caravelas se aproximarem. Como não havia porto, não podiam atracar em Olinda, e os navios continuavam até Recife. Então Recife deve sua existência ao seu porto natural que podia abrigar as caravelas. Hoje, Recife, a Veneza da América do Sul por suas muitas pontes, é uma cidade moderna com quase 2 milhões de habitantes. Devido à sua localização no Atlântico Nordeste, próxima a Lisboa e postos comerciais na África e nas rotas para a América do Sul, Recife se tornou a cidade mais importante no início da colonização. Desde as caravelas pioneiras até os clíperes do fim do século XIX, as rotas marítimas Europa-Brasil levavam a Recife. A abertura do Canal do Panamá no século XX e, mais recentemente, o aumento do tráfego aéreo reduziram o tráfego marítimo transatlântico. Hoje, apenas raros navios de cruzeiro e cargueiros atracam no Recife. Recife, microcosmo do Brasil, é um caldeirão cultural com influências ameríndias, europeias e africanas.
Essas raízes são visíveis nos traços físicos da população e em gestos cotidianos, como a compra de remédios de plantas medicinais, legado dos índios Tupi-Guarani, a população original da região. Rodeadas por estas casas coloridas do século XVII, as bancas do mercado estão repletas de formas, cores e aromas surpreendentes. Além de cores e ritmos, a fusão de influências europeias, ameríndias e africanas aparece nas práticas religiosas. Estas estatuetas, divindades do candomblé, religião sincrética do cristianismo e animismo africano, esperam entre frutas e legumes pelo cliente interessado. Os portugueses cultivaram primeiro cana-de-açúcar, do Sudeste Asiático na Madeira, depois em São Tomé e Guiné, antes de trazê-la ao Brasil em meados do século XVI. No início, os colonos portugueses usavam escravos indígenas nas plantações de açúcar. Mas os índios, chamados de negros da terra, não eram robustos e morreram por doenças, foram exterminados ou fugiram para a proteção dos jesuítas no sul. Escravos africanos foram importados, inicialmente em pequena escala e em massa a partir do século XVIII. Música e dança, grandes contribuições africanas ao Brasil. O maracatu, originalmente praticado por escravos, era uma dança das coroações dos reis do Congo. Ainda é muito importante no Nordeste do Brasil. Em Aliança, Pernambuco, sobrevive uma das formas mais originais desta dança, o maracatu rural. O maracatu rural, nascido da união de mamelucos, mestiços de índios com brancos e dos negros em suas plantações, é um raro exemplo de fusão cultural entre escravos africanos e ameríndios. Cada participante veste o traje cerimonial para seu papel na procissão. Para os participantes, em sua maioria camponeses, o maracatu rural é o único momento de diversão. Entre si, chamam-no de brincadeira. Meu trabalho é cortar a grama. Eu planto mandioca, macaxeira, batata, inhame, milho, feijão. Liderada por Mateus, uma espécie de arlequim, a procissão finalmente começa. Ao redor, os caboclos, vindos diretamente do mundo ameríndio, protegem o cortejo real. Eles espantam os maus espíritos com lanças e sinos nas fantasias. Os feiticeiros caboclos, de cocares de penas de pavão, formam a guarda real do rei e da rainha, no centro do cortejo, sob um guarda-sol de um escravo. A banda com metais e percussão acompanha os improvisos dos solistas, depois reprisados pelo coro. Oh!
cortejo real se move e para sob as ordens de um apito, e a cerimônia durará várias horas. A estrela de ouro que conduz esta procissão, onde quer que chegue, transforma o ambiente em uma grande festa. Quem é que não sente a nostalgia de reviver uma brincadeira dessas, um momento tão especial de pura diversão e alegria? O auge da cana-de-açúcar foi no início do século XVII. Naquela época, 350 engenhos existiam nas províncias de Pernambuco e Bahia. O tráfico de escravos floresceu, bem organizado. De Lisboa, navios negreiros carregavam sua carga humana no Golfo da Guiné, seguindo para Recife, Salvador e depois Rio de Janeiro. Após viagem brutal, os sobreviventes eram designados a engenhos, separados de suas famílias e etnias. Tornavam-se propriedade de seus senhores. Isto aqui era um engenho de açúcar. Há várias construções na propriedade que abrigavam quem vivia ou trabalhava no engenho. Primeiro temos a igreja, onde vinham para rezar e receber orientação espiritual. A igreja simbolizava a ordem vigente. Logo ao lado, encontra-se a Casa Grande, a imponente residência onde vivia o proprietário da fazenda. Do outro lado você verá as senzalas. Assim, temos um triângulo sociológico: o poder religioso, o poder civil e os trabalhadores. Mais adiante estão os galpões com moinhos e maquinário para a produção de açúcar. Mandinka, Wolof, Fula e Yorubá, com a conquista de Angola no fim do século XVI, a importação de quase 13 mil bantus por ano. Os escravos que chegavam a Pernambuco eram bantus, uma tribo africana mais baixa e robusta. Este engenho, como a maioria dos outros, possuía um número entre 100 e 150 escravos. Mas alguns dos engenhos maiores podiam ter até 400. A sobrevivência desses escravos africanos de etnias diversas e sem idioma comum dependia da adaptação a este novo país onde, ao contrário dos ameríndios, não tinham raízes. Pelo trabalho exaustivo, a vida dos escravos durava de 5 a 8 anos. Esta foi uma terra de grande sofrimento e de muitos sonhos. Todos tinham sonhos, mas os realizados eram dos senhores. O sofrimento era dos escravos. O Brasil foi forjado pela fusão dos sonhos de uns. E o sofrimento alheio.
Ao deixarmos Recife em direção a Salvador da Bahia, o capitão do Rhapsody recorda a coragem dos navegadores que, após uma travessia oceânica extremamente perigosa, exploraram a costa do Brasil há 5 séculos. Acho que aqueles primeiros exploradores europeus, os espanhóis, italianos, portugueses, fizeram um milagre ao deixar a Europa e se aventurar no mar desconhecido. Atualmente possuímos navios verdadeiramente incríveis, equipados com os instrumentos mais modernos. Quando penso em como eles tinham que navegar naquela época, séculos atrás, os meios rudimentares de navegação marítima, do conforto de modernos cruzeiros, apreciamos ainda mais os locais que visitamos onde eles desembarcaram pela primeira vez. Quando o navegador italiano Américo Vespúcio entrou neste porto natural em 1º de novembro de 1501, dia de Todos os Santos, ele decidiu batizá-lo de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Os veleiros que chegam a Salvador da Bahia não enfrentaram o oceano perigoso. Vieram de uma vila de oleiros, a dezenas de quilômetros, para entregar suas mercadorias no mercado de São Joaquim. Os cruzeiros, cada vez mais numerosos, atracam no porto de onde navios de cana seguem para a Europa. Salvador foi capital do Brasil até 1763. Este fato, mais a expansão açucareira, tornou Salvador o centro da escravidão no Brasil. Estou ouvindo. Hoje, a presença da África é notável e palpável em Salvador da Bahia, manifestando-se vibrantemente em seus habitantes, na rica diversidade de sua música e na profunda espiritualidade de sua religião. Há também o agitado mercado de São Joaquim, com cana-de-açúcar, frutas, legumes, coentro, pimenta, quiabo e azeite de dendê. Por enquanto, rapaz. Estes produtos refletem a influência africana na culinária baiana.
O legado cultural africano vai além da culinária. Influenciou a sociedade baiana, do comum ao sagrado. Até os nomes de locais são fruto dessa miscigenação. A Praça Terreiro de Jesus, no centro da cidade colonial, une o nome de Jesus ao terreiro, local de culto do candomblé, a principal religião afro-brasileira. Na Bahia, essa mistura permeia a atmosfera, o ar, e as percussões africanas ecoam das igrejas barrocas e rococós. Um dos prédios no Terreiro de Jesus abriga o Museu Afro-Brasileiro. Raimundo, um dos dignitários do candomblé, curiosamente nunca visitou este museu. Mas estatuetas, instrumentos, objetos sagrados e trajes nos dão uma melhor compreensão de como o candomblé se relaciona, ou melhor, descende de certas religiões africanas. Candomblé é parte da vida dos baianos e a maioria adora tanto na igreja quanto no terreiro. Nem todo mundo tem um terreiro. Um terreiro é como igreja. É um local de culto da religião candomblé. A pessoa de maior importância é denominada na língua africana de Tata Nkisi, que se traduz como Pai Santo, o Pai dos Santos. O Tata. O Tata Nkisi tem muitos assistentes, os ogãs. Esses diáconos são denominados Tata Kambondo conforme as línguas de Angola e do Congo. Para se tornar um Tata Kambondo, a pessoa tem que ser escolhida e iniciada pelo Tata Nkisi. Os escravos, obrigados à fé dos senhores, mantiveram seus ritos africanos ocultos, longe do ouro e da ostentação das igrejas barrocas, símbolos do poder colonial. Transmitidos através das gerações, os ritos animistas absorveram algumas convenções e rituais da religião católica, mas, em sua maior parte, religiões afro-brasileiras, como o candomblé, preservaram sua própria identidade. Esta casa, em bairro pobre de Salvador, abriga um terreiro. A Mãe de Santo, uma verdadeira suma sacerdotisa, honra os espíritos divinos a quem esses altares são dedicados. A hora da cerimônia se aproxima. Os preparativos finais. São cortadas as varetas que os músicos utilizarão para percutir as peles do atabaque e dos ilus, que são os tambores responsáveis por ritmar as danças e servir de apoio aos cânticos sagrados.
A mãe de santo lidera a cerimônia e canta em Iorubá, o idioma ancestral. Outros membros seguem o cântico. Pouco a pouco, os cânticos e ritmos induzem ao transe. Vestidos como o orixá que os possui, os iniciados entram na dança. O Pelourinho, restaurado e classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco, é o coração da antiga cidade colonial. Em poucos anos, Pelourinho, com suas casas coloridas, virou a principal atração turística da cidade. Embora lojas de souvenirs e restaurantes com a moqueca, tesouro da culinária baiana, tenham proliferado, a essência do bairro permaneceu. É fácil provar isso. Basta dar um passeio em frente à Igreja do Rosário dos Pretos no dia da festa de Santa Bárbara. Esta igreja foi construída por escravos durante o período colonial. O negro não se sentia bem nas outras igrejas. Então construíram a sua. Trabalhando à noite, porque durante o dia eles tinham que fazer o seu trabalho de escravo. A edificaram com os próprios recursos, o suor de suas testas e o trabalho árduo de suas mãos. E esta igreja se tornou um símbolo significativo não somente da fé religiosa que eles praticavam, mas também de resistência a qualquer forma de escravidão. E ela continua a ser, para eles, o símbolo da emancipação e da liberdade do seu povo, representando assim sua persistência e resiliência. É uma missa católica, mas a liturgia é acompanhada por objetos da cultura africana. É uma missa católica, mas a liturgia é acompanhada por objetos da cultura africana. Os instrumentos musicais, por exemplo, os timbais, os tambores e o agogô são exemplos marcantes. Os timbais, os tambores, o agogô, todos esses instrumentos vêm da cultura africana e usados nas cerimônias de candomblé. Essa é a dicotomia. Essa é a maneira como lidamos com as coisas. Dicotomia, que é uma separação ou dualidade, especialmente quando se trata de ideias ou conceitos.
Essa distinção é bastante evidente nas mentes dos intelectuais eclesiásticos. Mas para o povo, a pergunta nem lhes passa pela cabeça. O povo é guiado pela fé e misticismo religioso. Então, as pessoas que desejam viver sua fé em plenitude frequentam os cultos na igreja de Santa Bárbara. E de Yansan? É o sistema gêmeo do candomblé. Santa Bárbara e Yansan. As fortificações lembram a importância estratégica da Baía de Todos os Santos. São vestígios do período colonial, em especial dos ataques holandeses do século XVII, para tomar a província, então centro da indústria mundial do açúcar. Já não há potências estrangeiras a querer a Baía. A costa em ambos os lados da cidade velha tem apenas pequenas aldeias de pescadores e praias, onde as baianas relaxam com as famílias à noite e aos fins de semana. Os baianos são, como todos os brasileiros, fãs de futebol, mas também gostam muito de capoeira. A capoeira é um fenômeno de origem africana que se desenvolveu e floresceu aqui no Brasil. Pessoas me dizem, estive na África, mas não vi capoeira lá. A capoeira evoluiu desde que os africanos foram escravizados e levados nos navios negreiros pelos colonizadores. Na África, a capoeira era uma seita para iniciados. Com o tempo, ela se transformou em algo muito maior, abrangendo não só a prática física, mas também um conhecimento profundo e uma forma de resistência cultural que perdura até hoje. No contexto da escravidão, os negros brasileiros perceberam que poderiam transformar a capoeira em uma verdadeira arte marcial. Um símbolo da luta contra a opressão colonial, contra o jugo dos senhores de engenho. Cada sessão de capoeira começa com uma prece em Yorubá, acompanhada por pandeiros e berimbau, um arco musical com arame e cabaça como caixa de ressonância.
então, a capoeira Angola, pelo menos. Para nós, ela sempre foi praticada junto com o parceiro. Contra ele. Filosoficamente, é como se fosse um diálogo físico, onde o movimento de uma pessoa representa a pergunta e o da outra constitui a resposta. De certa forma, a escravidão ainda existe no Brasil. E com o aumento dessa escravidão, praticamos a capoeira de outro modo. Para o nosso grupo, a capoeira segue sendo um meio de trabalho e luta pela emancipação do povo negro. A última parada em busca das raízes africanas do Brasil é o Rio. Embora Brasília tenha assumido o posto de capital e nunca tivesse o poder econômico de São Paulo, para o mundo, o Rio ainda é o símbolo do Brasil. O nome do Rio de Janeiro, associado ao Carnaval, Bossa Nova, praias de Copacabana e Ipanema, Pão de Açúcar e Corcovado, evoca frivolidade. Contudo, sua história, como a de Recife e Salvador, está impregnada de colonização, escravidão e África. Com a transferência do poder de Salvador para o Rio de Janeiro, o próspero período do colonialismo associado à indústria açucareira chegou ao fim. O século XIX trouxe o capitalismo industrial e seus modelos europeus.
Nessa profunda transformação, Rio e seus habitantes, os cariocas, pareciam ter esquecido seu passado africano. Os imigrantes nordestinos, com suas crenças e tradições, provavelmente permitiram ao Rio reconectar-se às suas raízes negras. Do alto, a vista da Baía do Rio impressiona, mas também duas imagens e símbolos se destacam. Primeiro, a Catedral, expressão arquitetônica da igreja em busca de seu papel no mundo moderno. Depois, o Maracanã, verdadeiro templo aos deuses do futebol. Longe dos estádios, Copacabana, um local para a família. As crianças jogam, claro. Mas as garotas se preocupam mais com o bronzeado do que com o progresso atlético dos maridos cariocas. Para encontrar os verdadeiros fãs, tem de ir ao estádio. Aqui, assistimos ao Flamengo, time onde Ronaldo estreou. Hoje, só amadores jogam, mas e daí? Lá nas arquibancadas, o entusiasmo é o mesmo. O futebol é a nossa bandeira nacional. É a coisa mais importante do mundo. Nascemos com o samba. Quando o ouvimos, levantamos e... Samba é a única coisa. É uma coisa tão doce e começa com um carioca. Nós somos o próprio samba. Enquanto aguarda o carnaval e a febre do samba, o calçadão de Ipanema vibra com maracatu. Caboclos e capoeira, uma verdadeira paleta de danças e ritmos das províncias do Nordeste. Conhecemos a ascendência africana do maracatu da Bahia, mas e o samba que nasceu no Rio? No Rio de Janeiro, no comecinho do século XX, ocorreu uma fusão de ritmos e culturas. O ritmo do samba, ele se desenvolveu diretamente nos terreiros de candomblé, que são os terreiros das religiões afro-brasileiras. Após a cerimônia, sempre festejavam e ainda festejam. E foi aqui que o samba nasceu nas festividades que se seguiam às cerimônias religiosas. O Carnaval do Rio de Janeiro nasceu de uma grande mistura. É o resultado da influência europeia. No entanto, a sua estrutura, a sua ideologia e os seus rituais são de origem africana. A grande parte dos jovens cariocas, com exceção daqueles que possuem fortes laços familiares com as tradições da Umbanda e do Candomblé, demonstram uma influência marcante dos ritmos musicais de origem americana. É por essa razão que determinadas escolas de samba se desdobram para recrutar os adolescentes e podem ser um tanto autoritárias ao lhes ensinar a importância de se manterem ligados às suas raízes.
A primeira escola abriu em 1928 e o número delas cresceu com o carnaval. As escolas que tinham 400 membros nos anos 50 hoje somam quase 4.000. Mesmo escolas médias, como a Tijuca, operam como indústrias. Nós iniciamos os trabalhos logo no começo de agosto com um grupo de 50 a 100 pessoas, o que chamamos de equipe reduzida. Depois, com o carnaval perto, a equipe aumenta. Um mês antes do carnaval, 500 pessoas estarão a trabalhar a tempo inteiro. Dadas as origens portuguesas do Brasil, o tema da nossa escola este ano será a expansão da língua portuguesa pelo mundo. Então, a Escola Tijuca prestará uma homenagem à língua portuguesa. Nesta apresentação, demonstramos como os navegadores portugueses, a bordo de suas caravelas, se lançaram de Portugal para disseminar a sua língua pelos 4 cantos do planeta, alcançando os mais distantes confins da Terra. Este carro alegórico representa a África e o momento em que a língua portuguesa chegou ao continente africano. Aqui mostramos a relação entre os descobridores portugueses e os negros africanos. Então, este carro é uma homenagem a Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Assim que um carnaval acaba, fazemos 15 dias de pausa e planejamos o próximo. Carnaval é 12 meses de trabalho. Trabalhamos 12 meses por ano. No total, um carnaval exige 12 meses de trabalho e dedicação da nossa equipe. No final do dia, quando os raios do sol poente dão um brilho dourado ao céu de Ipanema, o rio é uma festa enorme. A Feira de São Cristóvão é um evento grande para nordestinos. O povo de Pernambuco e até mesmo da Bahia se encontra neste ambiente popular e acolhedor para dançar forró a noite inteira. Entre um forró e outro, desfrutam de bife ou pão de mandioca, lembrança de quando a feira era só um mercado de alimentos. O forró, com seu estilo próximo e pessoal, já não se restringe aos migrantes do Nordeste. Mais cariocas vão festejar no mercado nordestino nos fins de semana. Enquanto os ritmos pulsantes do forró se distanciam, os membros da Escola de Samba da Tijuca se reúnem do outro lado da cidade. Com o carnaval perto, ensaiam mais. Uma vez por semana, a Tijuca tem ensaios abertos para a tesouraria da escola. No carnaval, cada escola desfilará perante o júri e será avaliada em aspectos como beleza de alegorias e fantasias e qualidade da coreografia.
Certos aspectos são importantes. A bateria pode ter até 300 percussionistas. A graça e agilidade do casal principal, o mestre-sala e a porta-bandeira. Na parte frontal da percussão, os músicos competem em virtuosismo com pandeiros, o reco-reco e a cuíca. Atrás, os surdos marcam o ritmo do samba. Já, na serenidade da alvorada, quando a agitada Copacabana parece banhar-se numa calma de outra era, antes da colonização, há que admitir que, do maracatu de Recife e do samba do Rio ao afoxé, que ritma os rituais do candomblé de Salvador, o sangue da África nunca deixou de pulsar nas veias do Brasil.